Beleza, pessoal? Bem-vindos de volta! Estamos prestes a começar nosso exercício prático. Antes de realmente mergulharmos nisso, quero fazer uma observação rápida sobre este artigo que temos aqui, que traz muitas informações úteis. Começando com o LP 360 e muito mais. Então, para quem acabou de instalar o LP 360 e está começando agora, temos essas informações gerais sobre como gerenciar sua licença, como instalar, todas essas coisas importantes. Assim como a navegação no LP360, todo o processamento que estamos discutindo hoje, toda a checagem de campo que fizemos ontem e muito mais. Então, basicamente, tudo que abordarmos na sessão de hoje também terá documentação completa nesta página. E com isso, agora vamos abrir o nosso LP360. E vamos fazer uma revisão do nosso gerenciador de licenças e das configurações do projeto, como fizemos ontem. Só para verificar se todas essas informações estão corretas e garantir que também estejam totalmente documentadas. Então, a primeira coisa que vamos fazer é abrir o nosso gerenciador de licenças. Vou acessar o nosso gerenciador de licenças. Você precisa garantir que todas estejam com suas licenças. Então, neste momento, você deve ter uma licença flutuante de drone ativada. Essa é que vamos precisar. Se você ainda não tiver uma, talvez precise acessar suas credenciais. Faça o login com seu nome de usuário e senha do LP360 online, e você deve ver sua chave perpétua aparecendo. A partir daí, você deve ver todas as licenças que tem disponíveis aqui, e vamos selecionar essa licença flutuante de drone. Alguém está tendo algum problema para obter a licença? Ok, todo mundo está com as licenças. Certo, agora vamos fechar essa janela. E como eu disse antes, vamos revisar nossas configurações. Também vamos revisar novamente o nosso gerenciador de arquivos, só para garantir que tudo seja coberto 2 vezes em relação ao material de ontem, por questão de repetição. Então, primeiro, temos a nossa pasta raiz padrão do projeto. Esse será o local onde todos os seus projetos serão salvos por padrão, ao invés de você ter que procurar e escolher um local. Portanto, se você estiver trabalhando em um projeto ou área específica, pode criar uma pasta para isso em todos os projetos do LP360 que você criar. Depois de configurar isso, você começará nessa localização de pasta e ela pode ser alterada a qualquer momento. Se você é usuário de CAD e gostaria de inverter a rolagem do mouse, vá até a aba Global e altere aqui. Você vai modificar essa opção para habilitar a rolagem invertida do mouse. Também queremos garantir que configuramos nosso e-mail de notificação. Isso é muito importante. Esse é o e-mail que será usado caso você tenha algum travamento no LP360. Você vai perceber que meu e-mail aqui e o e-mail com o qual estou conectado não são os mesmos. Isso acontece porque esse e-mail específico é o que será usado quando houver um travamento, já que você não terá mais conectado ao seu servidor licenciado. Não é possível puxar esse e-mail automaticamente, então você precisa digitá-lo aqui. Se tivermos algum travamento hoje, você vai entender do que estou falando. Se você estiver usando processamento de sensores para processamento de múltiplos ciclos, é importante configurar um diretório de trabalho. Esse é um local que você define na sua máquina, onde os dados serão armazenados temporariamente enquanto estão sendo processados e depois serão exportados. Por fim, para o exercício de hoje, na aba EXP, você tem as configurações de piramidação. Queremos que você mantenha o LPOAS. Mas prefiro deixar o meu configurado para fazer backup, porque gosto sempre de ter meus dados originais armazenados para poder restaurá-los depois. Mas para aqueles que se preocupam com excesso de trabalho ou com projetos muito grandes, é possível alterar para a função sobrescrever. Ok, e com isso, vamos passar para o nosso gerenciador de arquivos. Então, vamos para a aba do sensor. Na aba de sensores, vamos acessar nosso gerenciador de arquivos. E vamos discutir as opções aqui. Ontem eu falei sobre como você pode configurar um arquivo em qualquer lugar que quiser, inclusive em um servidor, e que é possível mover seus conjuntos de dados. Ontem eu criei esta pasta de treinamento para os 2 ciclos que coletamos durante aquela sessão. Agora, o que vou fazer hoje é, ao invés de criar um novo arquivo e importar novamente, vou mostrar para vocês algumas outras funcionalidades disso aqui.
Então, por exemplo, vamos supor que eu crie um local diferente. Vou simplesmente colocar em algum lugar no nível superior das minhas pastas aqui. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa de dezembro dia 2. Vocês não precisam fazer essa parte. Isso é só para fins de exemplo. Então, dezembro dia 2. Ela tem um local diferente da minha pasta existente aqui. E vou colocar esse nome na descrição. Dezembro de 2025, dia 2. Quando isso for criado, você vai perceber que está completamente vazio, não tem nada dentro. Então, digamos que ontem meu piloto arquivou esses 2 voos para mim na máquina dele. E eu quero que eles enviem isso para um local no servidor, que é esse meu exemplo aqui. Ao invés de ter que arquivar uma segunda vez, o que eles podem fazer é selecionar esses 2 ciclos aqui e clicar em copiar ou mover. Nesse caso, eu quero clicar em copiar. Ele vai me permitir selecionar um local de arquivo diferente. Então, por exemplo, esses são meus servidores, mas vamos selecionar meu local de exemplo aqui embaixo, clicar em OK, e ele vai realmente copiar esses arquivos para essa nova pasta. Para mim, sem precisar sair dessa janela. E lembre-se, essa ferramenta está usando o que chamam de Robocop. Então, ele faz uma verificação de integridade dos meus dados antes e depois para garantir que não houve corrupção. Agora, se eu rolar de volta até aquela nova pasta, você vai ver que agora tenho ambos os meus voos arquivados dentro dela. Alguém tem alguma dúvida sobre o gerenciador de arquivos? Como você pode usá-lo? Se você decidir usar a função mover, então mover ele vai realmente apagar os arquivos da pasta original. Por isso, eu usei copiar, assim eles permanecem lá. Certo, e com isso, estamos prontos para importar. Agora, vamos voltar para a nossa barra de sensores e localizar o botão de importação de ciclo. O botão de importação de ciclo. Agora, como já copiamos nosso arquivo para um novo local, vou clicar em importar meus voos na próxima página. Mas desta vez não vou usar minha pasta para localizar isso. Na verdade, vou entrar no meu gerenciador de arquivos e puxar esses voos arquivados. Então, no meu gerenciador de arquivos, vou até aquele que acabei de copiar. Aqui está na 10 voos. Vou selecionar ambos e confirmar. Ele vai me perguntar se eu gostaria de descompactá-los. A resposta é sim. E ele vai começar o processo de adicioná-los e descompactá-los nesta janela. Agora lembre-se, ontem falamos sobre esse pequeno ícone amarelo. Isso não é um erro, é apenas um aviso para você ler a mensagem. É um alerta dizendo, por favor, revise minhas informações. Neste caso, está avisando que há um firmware atualizado disponível para o seu equipamento. Então, talvez você queira atualizar isso depois de processar esses ciclos. Esse aviso vai aparecer para cada ciclo que ocorrer. Tudo bem, é isso mesmo que eu quero. E agora, quero que você repare que ele já tem aquelas informações dos meus arquivos auxiliares que adicionei ontem. Por exemplo, eu adicionei esses aqui para os meus pontos de controle. Então, se eu dar um duplo clique ali, você vai ver todos os diferentes arquivos que foram adicionados. Esse é o benefício de arquivar esses arquivos junto com os auxiliares. Assim, sempre que você importar do seu arquivo de backup, terá todas essas informações adicionais. Você não precisa procurar tudo de novo. Beleza, vamos para a próxima página. Você também vai ver que minhas estações base foram totalmente importadas. Essas foram as que também estavam armazenadas junto com aquele arquivo de backup, e ele traz tudo isso para mim aqui. Alguém aí não está vendo as suas estações base? Vamos para a próxima página? É aqui que a gente realmente configura as definições do próprio projeto. Você pode ver que ele está puxando a minha pasta raiz padrão do projeto. Essa que está especificada nas configurações do meu projeto. Fique à vontade para mudar isso se quiser usar um local diferente. No entanto, eu gosto de usar minha pasta raiz padrão sempre que possível, só para simplificar meu fluxo de trabalho. Agora, para o nome do meu arquivo de saída, lembre-se, queremos que seja curto e direto, e também que seja algo fácil de entender.
Como está na minha pasta de treinamento de dezembro, vou chamar isso de meu segundo dia presencial. Ontem eu tive o primeiro dia. Esse vai ser o meu segundo dia. Assim, eu sei exatamente em qual projeto estou trabalhando. Agora, assim como ontem, vamos revisar todas as opções para nossos sistemas de coordenadas. Só uma observação rápida. Eu sei que sou um pouco repetitiva nesses passos, mas é porque quero garantir que essa informação esteja, primeiro, documentada e, segundo, faça sentido para todo mundo. Então, existem várias opções aqui. Se você adicionar um sistema de coordenadas, por exemplo, vou escolher um aleatório e depois não quiser mais ele, na sua lista suspensa, clique no botão X. Ele será removido e ficará em branco. Na janela de seleção é onde você pode especificar qual sistema de coordenadas gostaria de usar. Então, dentro dessa janela, você pode usar os botões de mais ao lado das pastas para navegar até a pasta de sua escolha. Normalmente, recomendamos usar o datum MAD83-2011. Só para avisar, você também vai notar que há um símbolo de verificação verde aqui em cima. Isso indica que foi testado em nosso software e funciona corretamente. Você também tem a possibilidade de pesquisar seu código de autorização. Esse é um código único associado ao sistema de coordenadas horizontais. Para o exercício de hoje, será 6.355. 6.355. E você vai notar que elas estão coloridas em verde. Para as pessoas daltônicas, vocês também notarão que há uma marca de seleção aqui no ícone. Se não for verificado, ficará azul e essa marca de seleção não existirá. Será apenas o pequeno ícone de círculo. Ok. Se você deseja encontrar o código de autoridade para o seu próprio sistema de coordenadas, role até o final da página e ele será o último código de autoridade listado na descrição horizontal. Não existe um código de autoridade associado especificamente aos setores verticais. Certo, para o nosso vertical, também vamos escolher metros elipsoidais, porque é assim que estamos processando, em metros. Então, certifique-se de não misturar as coordenadas ou as unidades, pois isso pode causar problemas no processamento depois. Você também tem a opção de selecionar a partir de um arquivo. Então, por exemplo, se eu clicar em salvar TRJ, ele vai salvar um arquivo para mim. Eu poderia fornecer esse arquivo para um colega ou para um cliente. Alguém que precise do meu sistema de coordenadas poderá usar a opção selecionar do arquivo para importar todo o sistema de coordenadas. Clique em OK aqui. Isso será adicionado para que eu possa usar. E na página seguinte, posso simplesmente verificar os detalhes da minha importação. Vou fazer uma pausa agora. Qual? No sentido vertical. Dados elipsoidais. E o código de autorização para horizontal é 6355. Sim, esse número está gravado na minha mente. Certo, agora que verificamos nossos detalhes, porque podemos ver nossas estações base aqui, um dos nossos voos, na verdade, tem duas, enquanto o segundo só tem uma que cobre seu período de tempo. Isso está perfeitamente certo. Vamos clicar em concluir e isso vai iniciar o processo de importação. Quando você vir essa caixa de confirmação, ela só está pedindo para confirmar se você deseja criar essa nova pasta de projeto junto com seu XML. A resposta é sim. Certo, assim que seus ciclos forem importados, você verá 4 arquivos Shapefile únicos que estão incluídos. Serão suas fotos, seus pontos de trajetória, seus pontos de log e sua linha de trajetória. Para fins de processamento, vamos utilizar apenas os pontos de trajetória. Então, para começar nosso processamento, vamos usar a ferramenta Criar linhas de voo automaticamente. Agora, lembre-se, ao olhar para essa barra de ferramentas, você vai avançar da esquerda para a direita no seu processamento. Então, dentro da ferramenta de criação automática de linhas de voo, vamos começar no modo de cálculo. E é lá que temos esses 3 parâmetros diferentes. Mais uma vez, o primeiro é o nosso comprimento mínimo. Esse será o menor comprimento desejado para a linha de voo. Isso pode ser estimado na sua visualização do mapa. Então, por exemplo, se eu quiser medir um desses comprimentos, passo a usar minha ferramenta de medição aqui. Eu gosto de pausar a funcionalidade no meio do processo só para mostrar como isso funciona. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui embaixo, clicar
e depois tentar olhar aqui do outro lado, você vai ver que ele continua me acompanhando em todo lugar que eu vou. Então, deixa eu redefinir isso. Vou clicar na ferramenta de mover, clicar por aí, fazer ela sumir aqui e então medir. De novo, clico uma vez e, na verdade, clico com o botão direito na parte de baixo de onde estou tentando medir. Isso vai pausar a funcionalidade. E agora estou livre para olhar lá no canto inferior esquerdo para identificar esse comprimento. Então, isso aqui tem aproximadamente 97. Então, vou ficar com o comprimento de 90 aqui, porque, lembra, você vai acabar cortando um pouco nas curvas, então vai ficar um pouco mais curto. Então, qualquer valor que você medir, é bom arredondar um pouco para baixo, para garantir que você não vai cortar nenhuma das suas linhas de voo. O raio de curva é o quanto vai ser cortado a partir da curva detectada. Então, normalmente, isso vai ser onde realmente muda completamente a orientação e corta a partir dali. E aí temos o nosso desvio máximo, que é se ele desviar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Por esse número de unidades do mapa, nesse caso 10 metros, ele vai dividir isso em duas linhas de voo. Então, se você estiver seguindo o relevo, é importante aumentar esse número para compensar qualquer variação de altitude. Então, por enquanto, vamos manter nossas configurações de 93 e 10 e vamos clicar em calcular a linha de voo. Agora eu posso rodar isso quantas vezes eu quiser. Então, se eu quiser mudar algum dos meus parâmetros, por exemplo, se esse comprimento mínimo não estiver funcionando para mim, talvez eu queira testar 100. Eu posso rodar isso. Você vai perceber que ele vai remover algumas das minhas linhas de voo ali. Obviamente, isso não funciona para mim, mas é simples e rápido assim. Você pode rodar quantas vezes quiser. Na próxima página é onde entramos no modo de edição. Novamente, ele vai ativar automaticamente sua ferramenta de seleção. A minha está configurada para o aço. Se você quiser mudar o tipo de ferramenta de seleção, pode vir aqui na faixa de opções, clicar na seta para baixo e escolher a que você quiser usar. Eu só gosto mais do laço, do que eu preciso. Agora, para conseguir visualizar melhor essas camadas de linhas de voo, eu vou desligar meu Google Hybrid. Então eu vou desligar minha base ou uma camada base e a gente pode ver que tem essa curvinha aqui embaixo. Agora, na prática, isso talvez não afete meus dados, mas para o exercício de hoje eu vou recriar essa linha de voo sem essa curva. Então eu vou selecionar a minha linha de voo, ela vai ficar destacada em azul, e vou usar as teclas Delete e Enter no meu teclado para remover isso. Agora, para começar a criar uma nova, eu vou entrar na minha tabela de conteúdos, achar a camada de linha de voo que está ativada e olhar logo abaixo dela. Esse vai ser o arquivo de pontos de trajetória. A gente vai ativar isso e vamos usar isso para criar nossa nova linha de voo. Então, selecione um ponto no início da linha, segure a tecla Ctrl e selecione um no final da sua linha. Depois que você tiver dois pontos destacados em azul, clique no botão de linha de voo manual lá em cima. E uma nova linha será criada. Agora eu vou fazer esse mesmo processo no nosso próximo voo. Então eu vou clicar aqui. Você vai perceber que ele preenche com aquela outra camada de linha de voo. Novamente, só queremos manter essas linhas retas e bem feitas. Não queremos que nossas linhas de transecto saiam voando para fora da nossa missão, porque essas podem ter variações de altitude, velocidade, mudanças dinâmicas, o que pode fazer com que nossos pontos fiquem muito irregulares nessas áreas. Então não queremos incluir esses. No nosso último 90 pontos. Então, vou selecionar, deletar, Enter. E agora, para o propósito deste exercício, como podemos ver, temos outra aqui em cima que tem uma pequena curva. Também vou recriar essa. Então, novamente, selecionar, deletar, Enter. Vou na minha tabela de conteúdos, encontro aquela camada de linha de voo que está ativada. Ative os pontos de trajetória logo abaixo. Agora eu vou selecionar um ponto no início, manter pressionada a tecla Ctrl, selecionar um ponto no final e clicar no botão Linha de Voo Manual. E assim, sem mais nem menos, criei as linhas de voo que desejava. Agora você verá que o status foi definido como editado e que estou pronto.
para prosseguir para a próxima etapa. Vou encerrar essa caixa de diálogo anónimo. Todos conseguem acompanhar? Vê alguém perdido? Não? Ok, tudo bem. Portanto, nosso próximo passo será o processamento de sensores. Agora, se você tiver apenas uma única linha de voo ou um único voo, fica à vontade para usar as etapas de trajetória e geocodificação, completamente separado. Mas neste caso, como temos vários ciclos, queremos configurar todas as definições de uma só vez. Então vamos começar o processamento dos sensores. Lembre-se, isso exige que o diretório de trabalho esteja configurado nas configurações do seu projeto e requer a licença ilimitada para o processamento de múltiplos ciclos. Agora, vamos para a próxima página. É aqui que vamos realmente configurar as definições para os nossos pontos de trajetória ou processamento da trajetória. O seu está dizendo que não tem a licença ilimitada e você está usando a conta de treinamento. Agora tem uma janela de processamento dos sensores aberta. É aqui que podemos configurar e ajustar as definições de processamento de trajetória e as configurações de geocodificação para todos os nossos ciclos. Então, na minha próxima página é onde configuro as definições de processamento de trajetória. Você pode ver aqui o status. Está aguardando que eu forneça uma localização válida da estação base. Agora, se eu tivesse vários ciclos aqui que podem ter sido coletados ao longo de vários dias, digamos que eu estivesse na mesma área de projeto por 3 dias diferentes e tivesse vários voos, você não precisa adicionar suas estações base individualmente aqui. Você pode, na verdade, clicar nos arquivos de observação da estação base aqui e colocar quantos precisar nesse local, mesmo para vários dias. O LP360, então, vai analisar essas informações e identificar qual arquivo de estação base corresponde a qual ciclo. Certo? A partir daí, você pode clicar no ícone de configurações para modificar o Survey Mail. Então, esse seria o local da estação base. Agora, nesse próximo momento, vocês podem simplesmente pausar. Eu vou falar sobre algumas das configurações aqui. Então, ontem nós rodamos apenas o QC em tempo real. É isso que você faz quando está no campo para verificar se a coleta de dados foi bem sucedida. Agora, a base única é usada se você tiver seu próprio arquivo de estação base que coletou, ou que talvez tenha baixado do CORS, e ela exige aquelas informações do Survey Mail. Os serviços pagos, no entanto, vão ser o SmartBase e o PDRPX. Novamente, se eu clicar em SmartBase, como é uma assinatura paga, você vai ver que minha estimativa de custo será modificada com base no tempo de voo. Agora, isso é baseado na rede CORS. Então, se você estiver em ambientes rurais, onde talvez não esteja perto de uma estação da rede CORS, provavelmente vai querer usar o PPRT, já que ele tem cobertura de 100% nos Estados Unidos continentais. Beleza, então essa é uma forma de você estimar esses pontos. Se você precisasse comprar isso como backup, caso sua estação base fosse corrompida ou algo do tipo. Agora, além disso, vamos falar sobre nossos resumos de ciclos aqui embaixo? Assim, você pode realmente ver o modelo do seu sensor. Então, esse é o tipo de sensor que você tem, o seu número de série, a forma como o hardware está configurado para o processamento. Assim, é uma maneira rápida de ver onde isso está. Este aqui está configurado para a nuvem, então só pode ser executado pela nuvem. E você pode ver o horário de início e término do seu voo. Beleza, vamos para a próxima página. É aqui que a gente realmente configura agora as informações do nosso levantamento. Você pode ver que ele selecionou apenas aquele arquivo da estação base que eu precisava. E agora vamos criar um novo levantamento. Só uma observação rápida, se a sua estação base ficou ligada por mais de 2 horas, e se foi usado um rover do tipo Trimble para coletar isso, ou uma base Trimble para corrigir isso, você pode usar o Trimble Centerpoint RTX. Novamente, ela precisa estar funcionando por pelo menos 2 horas, e tem que ser algum modelo de base Trimble para isso. Agora, aqui embaixo do meu ícone de Survey Nail, para quem estiver usando uma versão mais antiga do software, ele vai aparecer 2 preguinhos cruzados. Vou clicar ali e você vai ver todos os Survey Nails que eu já usei.
Novamente, você pode adicionar novos. Você pode clonar o que já existe. Você pode editar isso. Você pode deletar. E você também pode importar e exportar survey nails daqui. Então, se você precisar fornecer para um cliente ou colega, pode fazer isso. Hoje, nós vamos criar um novo survey nail. Então, vamos clicar em adicionar. E vamos realmente carregar a partir do Opus. Se você lembra de ontem, eu te passei um conjunto de pastas. Uma delas era uma pasta base que conterá o prego de levantamento que precisamos através do relatório Opus. Então aparecerá Opus _ Report. Ok, vou clicar aqui. Vamos procurar nossas pastas de treinamento? E a sua deve dizer treinamento de dezembro, e você está procurando por essa pasta base. Todos conseguem localizar isso? Dentro disso, você deve ver o sublinhado Opus RPT. Agora, Opus. Quando eles lhe fornecem essas informações, sua estação base é enviada para eles. Eles vão revisar as informações. Eles vão te enviar um e-mail com essas informações. E aí, você copia o e-mail e cola em um arquivo de texto. Não chega para você já em um arquivo de texto. Ok, então eu vou clicar em abrir aqui. E ele vai preencher com a latitude, longitude e a altura elipsoidal. E também vai preencher com o frame e a época, ou epoch, como você preferir chamar, de quando isso foi coletado. Agora, você pode dar um nome e uma descrição única. Então, vou chamar este de dia 2, ou melhor, dezembro dia 2, porque tenho várias bases aqui. E para a descrição, já que você pode colocar o quanto quiser, vou colocar dezembro de 2025. Treinamento presencial dia 2. Assim, eu sei exatamente o que coletei e para que usei essa base. Então, clique em OK aqui. Você deveria adicionar a sua lista. Você pode ver o meu aqui mesmo. Depois de fazer isso, você pode clicar em OK. E irá importar todas essas informações. Tudo bem. Agora, nossa estação base inclui a altura da nossa empena, na altura da própria estação base. Mas se a sua não tiver, você precisará adicionar a altura da sua antena. Essa medida será em metros, então deve ser um número pequeno, já que sua antena normalmente terá apenas alguns centímetros de altura. Tipicamente. Certo, então tenha isso em mente. Vamos para a próxima página. É aqui que você verifica as informações. Esta seção interna não aparecerá quando você estiver trabalhando em seus próprios projetos, em seus próprios escritórios. Mas como você está usando nossa conta de treinamento hoje e eu sou um dos nossos usuários internos, isso vai aparecer toda vez que eu tentar executar a estação. Mas você verá o tipo de hardware, o local de execução e o modo de processamento, que é base única. Além disso, se você tiver escolhido uma daquelas opções baseadas em assinatura, como Smart Base ou PPRTX, você também verá a estimativa de custo antes de enviar. Certo, depois de fazer tudo isso, posso clicar em OK e ele vai salvar essas configurações. Em instantes, você verá que o status foi alterado para editado. Agora, como esses dados foram coletados no mesmo local, vou colar minhas configurações nesse outro voo. Então, vou clicar em copiar, selecionar minha segunda base ou o segundo voo e clicar em colar. Ele vai pedir uma confirmação se é isso mesmo que você quer fazer. Nesse caso, a resposta é sim. E isso modificará essas configurações automaticamente, sem que eu precise abrir essa caixa de diálogo. Ok. Agora vamos passar para a próxima página desse diálogo, e vocês são mais do que bem-vindos para simplesmente sentar e assistir. Vou falar apenas sobre algumas das configurações que veremos aqui. Como você verá, por padrão, ele habilita nosso ângulo de recorte. Lembre-se que, para a maioria das unidades TrueView, recomendamos o uso de um ângulo de 40 graus. No entanto, se você estiver usando TrueView 540, talvez você queira diminuir esse valor para 35, senão você terá pontos sem cor. Porque o campo de visão da câmera e o do laser são diferentes. Agora, como mencionei, você tem a opção de atualizar sua tag VZIF e colorir sua nuvem de pontos dentro dessa configuração. Se você quiser que o processo rode um pouco mais rápido, e a colorização não é importante para você neste momento,
Você também pode atualizar suas tags EXIF e colorir fora desta ferramenta. Mas isso só pode ser feito no conjunto de dados LAS geocodificado. Certo, então eu vou clicar em OK aqui. Você vai ver esse pequeno pop-up. Isso vai acontecer praticamente toda vez que você fizer isso. De novo, esses pequenos ícones azuis significa para parar e me ler. Agora, o que está me dizendo é que existe um arquivo de calibração mais recente do que o que está no meu equipamento. E está me perguntando se eu gostaria de usar esse arquivo atualizado. Nesse caso, a resposta é sim. Você vai ver que essas configurações foram alteradas, pré-editadas, mesmo que eu não tenha mudado nada de fato, porque eu disse para usar um novo arquivo de calibração. Quando eu clico em enviar, ele vai enviar primeiro todos os trabalhos de processamento de trajetória, depois o nosso geocodificador. E vai me pedir para confirmar se eu realmente quero usar aquele arquivo atualizado de novo. Nesse caso, a resposta é sim. Depois, posso abrir meu gerenciador de tarefas. E podemos ver esse processamento acontecendo. Agora, diferente de ontem, estamos processando pela nuvem, enquanto o nosso processamento de QC é feito no computador. A diferença é que ontem só podíamos executar um processo por vez, pois estávamos processando em nossas máquinas. Como estamos usando a nuvem, nosso processamento de trajetória pode ser executado em paralelo, permitindo que façamos vários processamentos ao mesmo tempo. É aí que entra em ação o processamento de sensores e o processamento multicíclico, que se mostra muito benéfico. Agora, vamos esperar que nossos trabalhos terminem. Espero sinceramente que tenham muito sucesso. Tudo bem. Parece que nossa primeira tarefa de processamento de trajetória foi concluída. Então vamos em frente e começar a revisar esse relatório. Você também vai perceber que o trabalho de geocodificação que vem em seguida já começou seu processo. Vou selecionar na tarefa pronta. Se a sua ainda não estiver pronta, não tem problema nenhum. Vamos apenas revisar esse relatório enquanto esperamos pelo outro. Eu vou clicar em concluir aqui. E sim, você sempre deve revisar seu relatório de trajetória. Isso é incrivelmente importante para verificar os resultados da trajetória. Então, vou abrir isso aqui e vou modificar um pouco a forma como está sendo exibido, só para facilitar a leitura para vocês que estão em casa. Vou mudar para visualização em formato de tópicos. E vamos começar. Então, para o nome do projeto aqui, esse vai ser o nome do nosso ciclo. Se você procurar pelo modo de processamento, vai ver que é o Infusion Single Base. Lembra ontem, quando estávamos olhando aquele QC, só que estava como não processado? Então, esse é o nosso ponto de movem processado, nossa trajetória. Agora vamos clicar na seção Hover Data QC. É aqui que a gente verifica se não houve nenhum ciclo perdido durante o nosso voo. Lembre-se, os ciclos perdidos são quando você perde completamente a conexão com seus satélites. Então, esses pequenos traços vermelhos aqui no início da nossa missão é quando o sensor está ligando, então ainda não vai estar conectado. Temos alguns aqui para alguns dos nossos satélites, mas eles não vão até o final. Temos pelo menos 3 linhas verdes sólidas em qualquer momento. Então, esse é um bom resultado. Depois, vamos para as informações da nossa trajetória suavizada. Estamos verificando para garantir que isso parece seguir o nosso trajeto de voo. Parece que pode ter cortado um pedacinho aqui, mas às vezes isso acontece no relatório, mas não chega a cortar os nossos dados depois, então podemos verificar isso mais tarde. Mas isso realmente parece seguir o nosso trajeto. Vamos conferir nossa altitude para garantir que está na altura de voo planejada para a missão, que era cerca de 70 metros, então isso parece correto. Vamos descer até a nossa velocidade total. E, como mencionei ontem, ele vai cortar aquela primeira manobra de alinhamento de direção, mas você deve ver a segunda aqui no sinal. Certo, isso é só para verificar que isso foi realizado. O próximo passo na revisão deste relatório de trajetória é descer até a nossa seção de QF do GNSS. É aqui que realmente verificamos se temos uma solução de trajetória bem-sucedida. Agora, o que estamos procurando aqui, quando você vê o tipo de solução, é o fixo. Queremos isso o mais próximo possível de 100%. Neste caso, também 100%. Isso é fantástico.
Se você perceber que está com float ou sem solução, isso significa que haverá algum tipo de degradação na trajetória em alguma área do seu voo. E isso pode ser muito problemático. Então, se acabarem olhando para o gráfico logo abaixo disso. Isso representa o número de satélites visíveis na sua solução. Então, se você tiver um float ou nenhuma solução, você deve perceber, essas linhas, em algum momento, vão cair até o final do seu gráfico, indicando que você perdeu a conexão com esses satélites e terá uma solução degradada ali. Se isso acontecer no início ou no final do seu voo, você pode, na verdade, usar esse intervalo de tempo aqui embaixo para reprocessar sua trajetória com esses horários especificados. Existe um parâmetro de intervalo de tempo de substituição que pode ser usado para cortar essas sessões ruins. Assim, isso não será incluído nos seus dados posteriormente e não vai impactar a qualidade geral. Agora, os próximos gráficos que vamos analisar são a separação forward-reverse. Então, ao invés de olhar para o padrão aqui, estamos realmente olhando para este eixo. O que estamos realmente procurando é um pequeno intervalo de valores. Então, neste exemplo, deixa eu dar um zoom maior para você conseguir ver melhor. Aqui vai de menos 0,03 até 0,17. Esse é um intervalo pequeno de valores que é perfeitamente aceitável, especialmente considerando que eles variam principalmente aqui, exceto no final do nosso voo. Isso é bom. Para o nosso PDOT, o que estamos procurando é um intervalo de 3 valores. O intervalo de 3 seria de 1 a 4. Neste caso, vai de 1,2 até 2,4. E na maior parte do tempo fica entre 1,2 e 1,35. Até começar a voar de volta para casa. Isso é perfeitamente aceitável. Estou satisfeito com esse resultado. Tem mais um gráfico que queremos garantir que vamos conferir, que é o ponto estimado, a nossa precisão de posição. Novamente, ao invés de olhar mais para o padrão, estamos olhando para o nosso intervalo de valores. Mais uma vez, queremos que esse intervalo seja bem pequeno. Então, esse vai de 0,008 até 0,042. Esse é um intervalo de números bem pequeno. Isso me parece fantástico. Estou feliz com esse resultado. Estamos satisfeitos com esse resultado? Então, esses são arbitrários ou são relativos entre si, então não são necessariamente unidades. Eu diria que esta medida está em metros, acho que aqui embaixo para maior precisão de posicionamento. Mas, por exemplo, como o PDOP é relativo a si mesmo. Então, acho que a separação direta e a separação inversa também são medidas em metros. Mas normalmente eu só verifico o intervalo, porque todos esses valores podem ser vistos e listados aqui embaixo. Além disso, remova minha explicação caso eu esteja errado. Não quero isso na gravação. Ok, tudo bem. Então, eu vou prosseguir e concluir nossa segunda tarefa de processamento de trajetória para que possamos fazer essa mesma revisão. Então, podemos geocodificar nossas duas nuvens de pontos ao mesmo tempo. Eu vou clicar em concluir nessa apresentação em PowerPoint. Então, esse é o nosso processamento de trajetória. Sim, quero analisar esse relatório. E vou fazer exatamente a mesma coisa que acabei de fazer. Então, vou acelerar um pouco. Vou clicar no meu contorno. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Aqui está o nome do meu voo. Ele foi processado por base única. Vou lá no QC dos dados do rover procurando por esses saltos de ciclo. Tenho pelo menos 3 linhas verdes sólidas ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Vou para a nossa trajetória suavizada. Ela realmente segue meu trajeto de voo. Isso é bom. Minha altitude está em torno de 70 metros. É isso que eu espero ver. Vou descer até a minha velocidade total. Consigo ver durante a missão, então é isso que está acontecendo aqui, que ela está mantendo 5 metros por segundo. Quero que eu planejei. E aí temos aquelas manobras de alinhamento de direção no final. Isso é ótimo. Descendo para minha seção de QC do GMSS. Minha solução fixa está em 100%. É isso que eu quero ver. E só para confirmar, estou olhando o número de satélites visíveis e vejo que nenhum deles cai até o fundo. Então, eu não perdi a conexão com os satélites. Isso é bom. Minha separação de avanço e reverso, novamente, estamos procurando por aquele pequeno intervalo de valores.
Então, isso vai de menos 0,0035 até 0,009 durante todo o nosso voo. Isso é fantástico! Essa é uma coleta muito precisa e restrita. Para o nosso PDLP, novamente, estamos buscando intervalo de 3 ou menos. Isso vai de 1,235 até 1,4. Mais uma vez, isso é fantástico! Agora vamos para o último gráfico que vamos conferir. Isso vai de 0,006 até 0,0165. Novamente, um intervalo de valores muito pequeno. Isso significa que nossa nuvem de pontos vai ser muito precisa a partir dessa coleta. Então, estou satisfeito com meu relatório de trajetória. Agora que verificamos nossas trajetórias, podemos finalizar nossos trabalhos de geocodificação e gerar essas nuvens de pontos. Então, vou selecionar um desses, mas você vai perceber que quando eu clicar em concluir, ele vai realmente me avisar sobre isso. Ele identificou 2 trabalhos do mesmo tipo e está me perguntando se eu gostaria de concluir ambos ao mesmo tempo. Nesse caso, a resposta é sim, e ele vai finalizar a geocodificação e adicionar ambos à minha tabela de conteúdos ao mesmo tempo. Aqui está o meu primeiro, e o segundo já está concluído. Alguém tem alguma dúvida neste momento? Certo, agora que nossas nuvens de pontos foram adicionadas à nossa tabela de conteúdos, podemos começar a investigar para ver se precisamos rodar o alinhamento de faixas. Lembre-se, o alinhamento de faixas serve para corrigir quaisquer inconsistências identificadas na trajetória. Ou seja, separação entre suas linhas de voo, coisas desse tipo. Ontem nós usamos a visualização de perfil para fazer isso. Vou fazer isso novamente. E só para mostrar rapidinho, também vou rodar aquela ferramenta de precisão de superfície, só para vocês verem como é. Então, vou dar um zoom aqui no meu telhado. Algo com uma inclinação suave, como uma superfície plana, é realmente bom para esse tipo de avaliação. Mas se você não tiver um prédio por perto, também pode usar um veículo ou algo assim. Se quer algum tipo de objeto vertical para checar essas separações. Vou procurar minha visualização de perfil aqui em cima. Vou desenhar de um lado ao outro do meu telhado. Mas em vez de arrastar para especificar a profundidade, na verdade vou clicar com o botão direito. Porque quero especificar um perfil bem fino, para conseguir ver bem a definição disso. Então, vou colocar 0,3 metros. Isso vai ser mais ou menos um P. Agora, aqui embaixo na minha exibição, vou mudar isso aqui. Então, nesse pequeno menu suspenso, se você passar o mouse por cima, vai conseguir ver o nome. Mas estamos procurando aquele que diz ID da fonte do ponto. Esse vai ser o ID associado a cada linha de voo individual. Então, depois de clicar nisso, também vou aumentar o tamanho dos pontos. Essa parte é totalmente opcional, é só para que vocês consigam ver melhor a minha tela. Então, vamos mudar isso para 4. Dessa forma, essas cores realmente se destacarão. Agora é isso que estamos procurando. É como se as nossas cores se misturassem todas, ou se estivessem nitidamente sobrepostas, ou se conseguíssemos ver espaço entre elas. Neste caso, parece mesmo que estão empilhados um em cima do outro. Eles não estão em misturelo. Portanto, existe algum tipo de inconsistência aqui. Existe um certo espaçamento entre as nossas pistas de voo. Ok. Se mudarmos para o nosso outro layout ativo, então, estou olhando para aquele que termina em 49. Se eu mudar para um com 3, 8. Mais uma vez, veremos onde eles estão empilhados uns sobre os outros. Eles não estão se misturando. Aqui temos novamente essa separação. Ok. Se você quiser ter uma ideia melhor do tamanho, observe que temos aqui a altura, nossas medidas, assim como a largura da base. Mas digamos que eu quisesse poder olhar para isso por 1/10 de metro. Posso clicar na minha grade, nesse quadradinho. Aqui está uma caixa, esta pequena grade, mas vamos usar o controle quando fizer isso. Isso permitirá que as configurações apareçam para que você possa modificá-las. Então, aqui em cima, na minha grade rápida, eu posso digitar o tamanho que eu quiser e clicar em atualizar. E, na verdade, irá preencher ambos ao mesmo tempo. Então, ele vai mudar o valor e também vai alterar para as unidades do mapa, em vez daquele número de linhas ali.
Certo, era isso que eu queria fazer. Quando eu clicar em OK, você vai ver que agora está modificado. Então, cada um desses vai representar cerca de 10 centímetros. Beleza, então isso vai ser, você sabe, 1/10 de metro. Então, nesse caso, no ciclo que termina em 38. Parece que é mais ou menos a largura de uma caixa entre eles. Então, isso vai dar cerca de 10 centímetros. Se eu voltar para o outro, do ponto mais baixo até o mais alto, parece que são algumas dessas caixas. Então, provavelmente vai ser, sabe, uns 20 centímetros. De qualquer forma, como não há um grande espaço entre eles, vou assumir que a separação é menor que 10 centímetros, porque estou indo de cima para baixo, mas, na verdade, estamos procurando onde esse espaço existe. Não a medição completa da nuvem de pontos. Certo, beleza. Então, agora que avaliei isso, eu poderia ir em frente e rodar meu alinhamento de faixas. Mas, como eu disse antes, e vocês estão mais do que convidados a apenas assistir. Para essa parte, vou rodar rapidamente aquela ferramenta de precisão de superfície para avaliar como isso está. Então, na minha aba de QAQC, estamos procurando precisão de superfície. Agora você vai perceber que isso está desabilitado. Isso porque eu ainda não ativei minha licença de alinhamento de faixas e não cliquei na ferramenta. Se eu clicar na ferramenta Strip Align, ela vai puxar automaticamente essa licença, se estiver disponível para mim. Mas, nesse caso, vou ativá-la manualmente. Posso fazer isso indo até a aba de suporte para encontrar o gerenciador de licenças. Ou posso ir em Arquivo e encontrar o gerenciador de licenças aqui. E é exatamente isso que vou fazer. Em seguida, vou procurar minha licença do Align. Então, aqui está, bem aqui. Vou verificar isso. Fecho. A página de LP deve atualizar em instantes, então você verá. Esta ferramenta já está disponível para mim sob a licença Strip Align. Então, eu vou ligar isso. Vou configurar para usar apenas minhas superfícies planas. Então, não quero que ele analise aquelas árvores, porque, lembre-se, as árvores vão ter movimento dinâmico. Isso sempre vai ser sinalizado em vermelho. Por isso, quero tentar não olhar para elas. Vou escolher minhas áreas de sobreposição. Assim, ele vai analisar onde as linhas de voo se sobrepõem. Você também pode fazer por linha de voo, individualmente ou globalmente. Então, ele vai analisar toda a nuvem de pontos. Para essa avaliação, eu só quero que ele gere um. Então, vou escolher apenas a sobreposição dessa vez. Você pode dar um nome para a saída. Então, vou colocar cycle, underline, e vou usar os 2 últimos dígitos do ciclo para identificar para qual ciclo isso é. Podemos especificar o tamanho da célula. Não, isso é 0,3 metros. Estou de acordo com isso. Vou deixar como está. E quero que seja colorido. Então, quero que ele realmente use as cores verde, amarelo e vermelho em vez de uma escala de cinza. Assim, vai ser muito mais instintivo. Agora, você pode especificar aqui o seu limite de aprovação ou reprovação. Você vai ver que o meu escolheu 2 centímetros por padrão, mas você pode personalizar isso ou escolher uma dessas outras opções se quiser. Vou ficar com o padrão aqui. E se você quiser modificar suas cores, pode fazer isso nas configurações avançadas. Clica naquela que você ativou. No meu caso, foi o InterSwap, e você pode ver minhas cores diferentes aqui. Certo, então o intervalo InterSwap vai ser um pouco diferente, porque ele está analisando uma área específica do seu projeto. Não se trata de analisar tudo. Em vez disso, observem, vou ativar a opção global para que vocês possam ver isso nas configurações avançadas. Isso está, na verdade, seguindo rigorosamente o princípio, esse limite de aprovação / reprovação. Ok. Tudo bem. Então, agora eu vou clicar em processar, e isso vai gerar esse raster para mim. Não deve demorar muito. Aqui tá, e parece que isso adicionou só o topo aqui. Então, na verdade, eu vou fechar meu perfil rapidinho. Vamos desativar essa nuvem de ponto que está embaixo? E você consegue ver exatamente os pontos onde o produto foi absorvido. Então, vemos muito laranja e muito vermelho. Ok. Não parece que não atingiu todo o meu telhado, por isso está com uma aparência desfocada. Pensou que fosse vegetação. Ok. Eu poderia executar exatamente a mesma ferramenta novamente, mas desativando essa opção. Ou posso simplesmente clicar em Global. Nesse caso, vou tentar a opção Global. Vamos ver como ficam esses resultados?
E você vai perceber que, quando ele gerou isso, essa pequena abreviação significa a precisão da superfície, e foi exatamente essa que eu selecionei. Ok, então nesse caso, vou fazer global. Vamos mudar o nome de novo. Então, ciclo, underline os dois últimos dígitos, que são 49. Vou colorir novamente, mas você vai notar que eu não escolhi essa opção. Vou deixar ele analisar tudo. Processar. E agora a gente pode literalmente ver tudo aqui dentro. Agora, como eu disse, a vegetação está naquele vermelho escuro. Quase sempre vai aparecer assim, porque vai ter movimento durante o nosso voo. Mas também estamos vendo isso no nosso estacionamento. Estamos vendo isso nos telhados. Estamos vendo isso nos carros, coisas que são estacionárias. Então, nesse caso, esse aqui definitivamente precisa de alinhamento de faixas. Beleza, posso fazer exatamente a mesma coisa no outro. Posso simplesmente trocar, mas já sabemos que precisamos rodar isso com base na nossa avaliação. Então, de volta na minha aba de sensores, vou clicar em alinhar faixas. Vou clicar nas duas nuvens de pontos para usar como entrada, porque, lembre-se, elas estão sobrepostas, são contíguas, então conseguimos usá-las como entrada. Se eles estivessem em locais diferentes e não se tocassem, não poderíamos fazer isso. Ok. Também vou usar o pequeno desalinhamento porque entre as linhas de voo que vi na minha vista de perfil, parecia haver apenas cerca de 10 centímetros entre elas. Então, é esse que eu quero usar e também vou modificar esse nome, porque ele pode ficar um pouco longo. Então, este será apenas o meu alinhamento de tiras. Ok, é só isso que vou dizer. Então, vou enviar isso. Isso vai ser enviado para o gerenciador de tarefas para processamento. Então, está me pedindo para confirmar se é isso mesmo que eu quero fazer. A resposta é sim. E agora podemos monitorar esse status no nosso gerenciador de tarefas. Certo, então parece que minha tarefa foi concluída. Aqueles de vocês que ainda não foi, tá tudo bem. Eu só vou começar a revisar esses resultados. Então, vou selecionar meu trabalho pronto aqui. Clicar em Continuar. Sim. Isso vai gerar uma nuvem de pontos totalmente nova, com ambos os ciclos mesclados juntos e com as correções aplicadas. Eu vou clicar em OK aqui. Vou fechar isso e agora vou olhar o perfil como fiz antes. E vou rodar a precisão de superfície novamente, para ver como esses resultados mudaram. Então, como antes, vou desenhar de um lado ao outro em cima do meu telhado. Clique com o botão direito e 0,3 é a largura que estou usando. Se você decidir arrastar e selecionar, também pode mudar essa profundidade aqui na visualização do perfil. Basta clicar nessa ferramentinha aqui e você pode especificar qualquer profundidade que quiser usar. Agora eu vou dar um zoom, só um pouquinho, para aproximar mais do nosso telhado. Assim, agora você pode realmente ver onde todas aquelas cores estão se misturando. Não estamos vendo duas cores distintas empilhadas uma em cima da outra. Agora, se eu alternar entre minhas camadas ativas, então eu vou só mudar para as outras, começamos a ver aquela separação distinta, aquelas cores bem definidas uma sobre a outra. Agora veja o último. Podemos observar o mesmo tipo de padrão onde as cores se sobrepõem. Eles não estão misturados, eles não estão alinhados. Mas quando fazemos a versão final, conseguimos ver esse alinhamento perfeito. Ok. Agora, para revisar também os resultados, usando a ferramenta de precisão de superfície. Nada aqui aquecer precisão da superfície. Vou salvar a versão global novamente, porque gostei muito da forma como ela apresentou e mostrou todas as informações. Vou fazer aquele processo de limiar de aprovação / reprovação colorido de 2 centímetros. E agora temos resultados com uma aparência muito melhor. Agora, parece que ainda há algumas áreas em que pode ter tido um pouco de dificuldade. Então, sempre podemos tentar rodar, talvez, o desalinhamento grande para ver se isso gera resultados diferentes. Mas também vamos rodar outra tarefa chamada suavização mais tarde, que pode realmente ajudar a nos colocar dentro daquele intervalo que queremos ver. Alguém tem alguma pergunta nesse momento?
Em áreas com muita variação de elevação também, como nas bordas dos seus prédios e coisas assim, você também pode perceber que a posição da superfície vai captar isso. E isso também pode ser um dos motivos pelos quais está dizendo, tá bem borrado, porque na verdade está enxergando a própria parede dos prédios e coisas desse tipo. Certo, então agora que realizamos o alinhamento das faixas e vimos que isso realmente melhorou bastante, também vamos fazer a nossa estimativa de precisão. Então vou desligar isso, desligar aquilo também. Agora estou apenas olhando para a nuvem de pontos e na aba de pontos de controle vou importar meus pontos de verificação. Exatamente como fizemos ontem. Então aqui vamos em importar. Vamos em adicionar. E quero que você encontre aquela pasta que te passei ontem, chamada Treinamento de Dezembro. Dentro dela, você vai ver uma pasta chamada Controle. Dentro dessa pasta, quero que você procure pelo arquivo de texto. Ok, essa janela específica pode aceitar arquivos de texto, CSV e outros tipos de arquivos ASCII. Vamos clicar em Abrir e precisamos especificar um local de saída. Eu vou clicar no ícone de engrenagem. Vou entrar na minha pasta do projeto. Então, treinamento de dezembro dia 2 é a que eu criei. E vou criar uma pasta de controle para adicionar todas as minhas informações de controle nela. Agora, você também deve lembrar, como mencionei ontem, que eu uso exatamente a mesma estrutura de pastas em todos os meus projetos. Então, seja se eu voltar a esse projeto daqui a uma semana ou daqui a 3 meses, todas as informações estarão armazenadas no mesmo formato, assim eu e meus colegas conseguimos encontrar. Desculpa de novo, não foi minha intenção. Assim eu e meus colegas conseguimos encontrar. Pronto, desse jeito você pode cortar a parte em que eu bato. E você corta isso, desculpa. Certo, então vamos selecionar nossa pasta. Vamos para a próxima aba? É um conjunto de dados delimitado. Isso significa que existe algum tipo de caractere especial ou algo do tipo indicando as colunas individuais. Agora, novamente, se você estiver usando o seu próprio arquivo ASC de pontos de controle e tiver uma coluna de cabeçalho, ou seja, uma que realmente informa o que cada coluna representa, você deve mudar esse número de importação para 2. Assim, o cabeçalho não será incluído como um registro. Aqui no GeoQ, nós não temos uma coluna de cabeçalho, então conseguimos importar já na nossa primeira linha. Vamos para a nossa próxima página. É aqui que se informa ao LP3060 como seus dados estão separados. Isso vai ser feito usando as vírgulas e você verá que os dados vão se organizar em colunas bem certinhas. Agora, vamos para a nossa última página. É aqui que realmente atribuímos os atributos para cada uma das nossas colunas. Se algo for deixado como desconhecido, não será importado. Agora, vou revisar isso enquanto avanço. Então, minha primeira coluna tem um monte de números seguido de letra. Como essa coluna inclui letras, ela não pode ser um campo de ID. Ela deve ser um campo de nome. Se você escolher ID, isso vai causar um erro mais tarde no seu processamento. Então, a coluna número 1 é nome. Agora, para suas coordenadas, partimos do princípio de que você sabe qual é x, y e z. Assim, no nosso caso, a coluna número 2 é y, a coluna número 3 é x e a coluna número 4 é z. Só para repetir, a segunda coluna é y/norte, a terceira coluna é x/leste e a quarta coluna é v/altitude. Ok? Não. y/norte, x/leste, z/altitude. Na coluna número 5, se deslizarmos o dedo para baixo, podemos ver que se trata de uma série de abreviações. Esses vão ser nossos diferentes tipos de alvos. Cada um deles vai informar o LP360 como tratar esse alvo. Por isso, é muito importante que você inclua esse campo de tipo. Então, a coluna número 5 é tipo.
Por fim, na nossa coluna número 6, se deslizarmos novamente, veremos que há vários zeros e valores pequenos aqui embaixo. Agora, para as nossas estrelas de precisão, que você pode ver listadas aqui. Para aqueles que estão em casa, os seus teriam valores de deslocamento H únicos, que você mediria em campo, pois estaria montando-os em trepés. No entanto, aqui na GeoQ, as nossas antenas estão em postes permanentes, por isso precisam apenas de um pequeno deslocamento para compensar a posição da antena em relação ao alvo. É por isso que você só está vendo esses valores muito pequenos aqui. Portanto, a coluna número 6 é o deslocamento H. Ok. Depois de selecionar todas essas opções, você pode clicar em concluir. Vou fazer uma pausa para garantir que todos consigam importá-los. Dê um joinha se você tirou 1, 2, 3. Perfeito. Uma vez importados, você poderá modificar seus nomes e simbologias à vontade, porque, como você pode ver, o nome é um pouco longo aqui. Então, se eu quiser, posso selecionar minha camada, e isso serve para qualquer camada no LP 360. Clique novamente no nome e você poderá realmente modificar isso, então pode mudar para pontos de controle, por exemplo. Se quiser mudar a simbologia, também pode fazer isso dando um duplo clique no próprio símbolo. Você pode mudar o tipo de símbolo. Eu, por exemplo, gosto de usar a mira. Você pode deixá-la maior, então pode ajustar para o tamanho que tiver. Também é possível aumentar a largura para destacar bem contra o fundo e até mudar a cor. Então, se você quiser algo mais neon ou algo assim, se quiser escolher rosa, azul, verde, qualquer uma dessas cores é mais do que aceitável. Clique em OK. E pronto, mais uma vez. E você deve ver essas cores aparecendo na sua visualização do mapa. Certo, então existem algumas maneiras diferentes de começar a navegar por aqui. Porque lembre-se, eu mencionei, se você tiver qualquer objeto vertical perto dos seus alvos, vai querer fazer a classificação do solo antes de realizar essa avaliação. Uma forma bem rápida de avaliar isso, sem nem abrir a janela de diálogo, é dar um zoom nos seus alvos. Assim você pode ver exatamente aqui. Vou mudar isso para uma superfície TIM, assim mesmo. Também poderia mudar para a elevação, caso eu queira ver se há algo vertical ao redor deles. Então, se eu clicar em elevação, você vai ver que está tudo nivelado, então não me preocupo com nada ao redor desse alvo. Depois, posso usar esses botões de navegação para realmente passar pelos diferentes alvos. Assim, posso clicar rapidamente para ir passando. Estamos procurando qualquer alteração na elevação que possa indicar um objeto próximo ao nosso alvo. Beleza. O único em que realmente deveríamos ver algo vertical ao lado, então você pode ver bem aqui, isso vai ser um pouco de grama. Se eu quisesse ver onde isso está em relação ao meu alvo, eu poderia voltar para a visualização em cores. E parece que está bem longe, então eu estou realmente preocupado com isso. Certo, o único alvo que realmente deve mostrar alteração de elevação é a nossa estrela de precisão. Todos os outros devem parecer planos e nivelados. Certo, então ali está a nossa estrela de precisão. Beleza, agora que verificamos que não há objetos verticais próximos aos nossos pontos de verificação, podemos começar nossa estimativa de precisão vertical. E nesse caso, como temos esses 3 alvos, também vamos considerar nosso x e y, sim. Certo, agora vamos acessar nossa ferramenta de estimativa de precisão. Agora que verificamos que não há objetos verticais, e lembre-se, nosso ícone amarelo está avisando, ei, pare, e leia a mensagem. Ele está avisando que precisamos de 5 colunas diferentes. Essas colunas serão, tipo, H, deslocamento, precisão X, precisão Y e precisão Z. Sempre será necessário criar essas 3 últimas para que seja possível realmente fazer nossas medições. Então, vou clicar em continuar e a janela de diálogo vai aparecer. Então, esse primeiro pop-up aqui é sobre o nosso método de levantamento. Ele é totalmente opcional. Isso não impacta nosso dado. Só nos dá uma expectativa de precisão para o nosso método de medição. Então, por exemplo, se eu usar minha base Rover, esse é o nível de precisão que posso esperar para X, Y e Z. Se eu fizer o circuito fechado e o nível digital, esse é o nível que posso esperar ver. Ou você pode simplesmente deixar isso em branco, se preferir.
Beleza, é só para te dar uma expectativa sobre o seu método de levantamento específico. Vou clicar em OK aqui. Como mencionei ontem, você pode ir nas suas configurações para modificar isso. Por exemplo, se você estivesse usando um alvo de tabuleiro de xadrez de tamanho diferente, ou talvez quisesse modificar o seu raio de busca, você pode fazer isso. Você também pode modificar o filtro de pontos de entrada. Caso precise realizar a classificação do terreno antes desta etapa, você pode especificar isso aqui. Portanto, não te liberará todos esses outros pontos. Ok, para este exercício, vamos manter essas configurações como padrão. Então vamos clicar em Motif. Na verdade, vou desativar as estrelas de precisão porque vou usá-las para verificar ou conferir nos resultados. Depois de termos feito isso, eu também poderia fazer o mesmo, digamos, com meus alvos pintados. Talvez eu também quisesse usar isso como um tipo de verificação. Então, qualquer coisa que tenha um FK ao lado, eu vou desativar. Então, parece que tenho 2 SKs, 2 alvos pintados. Ok. Depois disso, vou clicar em localizar automaticamente. Esse pop-up aqui, esse aviso, está te informando que esse relatório não é uma garantia de precisão. É uma representação estatística de precisão baseada nos padrões ASPR. Então, vou clicar em OK aqui. Como ele detectou esses tipos de alvo, AS, estrela de precisão, CB, tabuleiro de xadrez, E ou CO, círculo concêntrico, ele está me informando que preciso da licença de precisão 3D para calcular X, Y e Z. Então está me perguntando se eu quero ativar essa licença. A resposta é sim. Tem uma disponível, então ele vai ativar automaticamente para mim e começar o processo de cálculo. Certo, então parece que ele foi em frente e desativou alguns alvos adicionais para mim, mas na verdade vamos entrar e inspecionar esses alvos para ver se eles realmente estão errados ou se estão apenas estatisticamente diferentes dos nossos alvos ao redor. Porque quando eles são desativados, isso é baseado nessas cores aqui em cima. Se eu for no número 11 aqui, ele está colorido de rosa. Isso significa que ele está nos 10% mais externos ou excede 90% do intervalo de confiança. De novo, isso só significa que, estatisticamente, ele parece diferente dos demais. Então, o que vou fazer é entrar na minha visualização do mapa e mudar minha elevação ou alterar minha exibição para RGB. Eu realmente não consigo ver o que está acontecendo aqui. Também posso mudar para intensidade, porque estamos usando alvos em preto e branco. Se esse aqui não aparecer, isso significa que realmente aconteceu algo com esse alvo, seja ele foi movido, danificado ou algo assim. Então, na verdade, foi muito bom que esse aqui tenha sido desativado, porque ele realmente não consegue estimar esse centro. E lá. Então, vamos desativar esse aqui de novo. Vamos para o próximo. Aqui está o próximo tabuleiro de xadrez. E agora você realmente pode ver essas manchas pretas e brancas. E você pode ver que esse ponto de verificação verde indica onde ele identificou o centro. Então, por exemplo, se ele não tivesse feito um bom trabalho ao identificar isso, eu poderia usar o modo de medição. Mas, normalmente, recomendamos usar o modo de medição quando você já tem um ortomosaico pronto. Então, ainda não processamos nossos ortos neste momento. Vou enviar esses arquivos em instantes, depois que terminarmos essa avaliação. Assim, você poderá ver as diferenças entre os tipos de ortos disponíveis no LP360. Agora, estatisticamente, eu realmente acho que esse aqui está fazendo um bom trabalho ficando relativamente no centro desse alvo. Então, na verdade, eu quero ativar este aqui. Você vai ver que ele preenche automaticamente com novos valores na sua medição quando isso está ativado. Aqui tem mais um tabuleiro de xadrez que estava desativado. Aqui tem outro. Eu consigo realmente ver o preto e branco. De novo, você pode mudar para RGB, para ver se consegue enxergar um pouco mais claramente. Mas o valor de intensidade é realmente registrado pelo próprio sensor. Então, de novo, eu poderia ativar este aqui. Veja como isso representa a minha superfície. Agora você vai ver que tem alguns que ele também destacou em rosa para nossos círculos concêntricos. Então a gente pode realmente ver eles ali. Vamos mudar para intensidade, ver como isso fica. Então, se não tivermos satisfeitos com a aparência desse alvo, tipo, se ele parecer danificado, se parecer incorreto, você pode desativá-lo.
Mas, novamente, você vai querer inspecionar esses alvos no seu ortomosaico para ter uma ideia melhor de como eles realmente estão e o que está acontecendo. Certo, então, agora eu já olhei para isso. Minha precisão está bem boa, mas eu quero que fique ainda melhor. Então, o que eu vou fazer é usar o autoencontrar. Ou melhor, não autoencontrar, desculpa. O que eu vou fazer, na verdade, é usar o botão resolver para remover o viés desse conjunto de dados e gerar uma nova nuvem de pontos. Vou clicar em resolver. Estes são os valores que ele decidiu usar com base no erro médio e no desvio padrão. Então, o que esses valores representam? Então, RMSE, que é o erro quadrático médio, é a medida de precisão. O seu desvio, ou desvio padrão da média, é o seu nível de precisão. E o erro médio é apenas a representação estatística média do erro em todos os seus pontos de verificação. Então, ele vai realmente usar esse erro médio e o desvio padrão para entender o que está acontecendo. Se o seu desvio padrão for muito, muito pequeno, como neste caso, que é menor que 1 centímetro, ele não vai modificar esses valores. Ele vai simplesmente manter esse erro médio, porque isso significa que nossos dados são muito precisos. É apenas um pouco impreciso. Então é isso que vai ser elaborado. Então agora vou clicar em aplicar correções. Isso dará início ao processo de geração da nossa nova nuvem de ponto. Ok, então parece que sim. Adicionei minha nova camada aqui ao meu índice. Mas antes de encerrar, vou clicar em exportar relatório, porque quero ter certeza de que tenha um registro das correções que fiz. Então, vou clicar em exportar relatório. Aqui está minha pasta de dezembro. Aqui está a pasta do meu projeto. Aqui está o meu controle. E esse será o meu controle. Relatório. O GED original. Clique em salvar e depois em OK. Agora, está perguntando se você deseja salvar as alterações feitas nos seus atributos neste arquivo shapefile. Sim, porque está salvando os erros que calculou. Então, vou clicar em sim. Muito bem, agora que isso está feito, vou renomear este aqui para que seja mais fácil para mim identificá-lo. Vou selecionar a camada. Clique no nome e agora vou renomeá-lo, remover a formatação e alinhar. Sublinhar para eliminar o viés. Assim, eu sei cada passo que foi realizado nessa camada. Agora que isso está feito, vou mudar para minha camada LAS ativa aqui. Parece que está ativando isso por baixo. Eu não quero isso. E agora eu vou voltar para minha estimativa de precisão, mas vou ativar apenas as minhas estrelas de precisão e meus alvos pintados. Então esses são meus pontos de verificação, aqueles que acabei de desativar. Então, aqui dentro, vou apenas clicar em OK. Vamos deixar isso como está. Se você quisesse desligar todos de uma vez só, poderia selecionar e ir até o final, segurar a tecla Shift, selecionar todos eles, clicar, e isso vai realmente desligar tudo que tiver entre eles. Então, essa é uma maneira bem rápida de fazer isso. Aqui está meu outro alvo pintado, então vou ativá-lo. Assim, só temos nossos SKS, SK e nossas AS ou estrelas de precisão ativadas. Agora vamos verificar nossos resultados. Então vou clicar em autoencontrar e... Novamente, este é o aviso, dizendo que isso não é uma garantia de precisão. É uma representação estatística de precisão baseada nos padrões da SPRS. Vou clicar em OK. Ele vai realizar essa avaliação. E aqui estão nossas novas medições de precisão. Então, podemos ver que nosso valor vertical melhorou significativamente, e acho que houve uma pequena melhora no nosso x e y. Mas não está medindo x e y para nossos alvos pintados, apenas para nossas estrelas de precisão. Então lembre-se, serão apenas 5 alvos. É possível que não consigamos ter uma visão completa de toda a nossa nuvem de pontos, pois você deseja usar o máximo possível de pontos. Mas para comparar meus resultados, vou exportar meu relatório.
E este será meu relatório de controle. Sublinhado. PBS. Então eu sei qual é este. Clico em OK aqui e posso ir no meu explorador de arquivos para encontrar esses arquivos. Então, na minha pasta de treinamento, dezembro. Aqui está o meu dia 2, controle. Eu gosto de abrir esses arquivos em um programa chamado Notepad++. Ele permite que você compare vários arquivos entre si. Então, vou abrir o meu original. Certifique-se de que esse seja o único aberto. Agora, vou abrir o segundo. Agora você vai ver que os dois estão abertos lado a lado. Mas eu quero compará-los. Esse é um passo extra que não precisa ser feito. Isso é só para demonstrar as mudanças entre esses dois. Então, eu vou procurar meu botão de comparar bem aqui. Você pode ver que também mostra a versão do LP que foi usada, quem gerou e em qual máquina. A hora e data, as unidades, o método de superfície, todas essas informações importantes. E agora aqui estão nossos resultados. Então, para o nosso original, parece que nosso X não mudou nada, mas nosso Y realmente melhorou. E o nosso V também. Certo, também podemos ver que nossa precisão geral melhorou, de cerca de 7 centímetros para cerca de 5 centímetros no total. Para o nosso V, exatamente. Vai passar de cerca de 3 centímetros para cerca de 1 centímetro de precisão, é o que estamos vendo. Se descermos até o final, podemos ver quais foram desativados e quais foram ativados. Também podemos ver que houve um ponto de controle que foi desativado em ambos. Agora temos uma visão completa de tudo o que foi feito durante essa avaliação, incluindo todos os valores de cada medição individual. Durante a avaliação também, então tudo isso fica armazenado nos seus relatórios. Alguém tem alguma dúvida sobre o que acabei de fazer? Como eu disse, essa parte em que estou comparando é totalmente opcional. Você não precisa fazer a CEPATA. Eu só gosto muito de fazer isso. Assim, você pode realmente ver as diferenças entre os dois relatórios sem precisar ficar alternando entre eles. Certo, parece que não temos nenhuma pergunta. Então, agora que já fizemos isso, vou realmente fechar aqui. Estou satisfeito com essa nova camada sem viés. Mas, para o propósito deste vídeo e para vocês, vou rodar tanto a ferramenta Agisoft Orthomapping quanto a ferramenta Orthomapping. Assim, podemos visualizar os resultados de cada uma separadamente. Vocês não precisam executar isso junto comigo. Vou apenas mostrar o que normalmente faria nessa situação. Mas vou deixar que ele gere seu próprio DEM ao invés de eu mesmo gerar um. Assim, vocês também podem ver quais seriam alguns dos efeitos na sua nuvem de pontos se você simplesmente fornecer a nuvem de pontos bruta sem fazer isso, gerar o DEM você mesma. Beleza, então vou começar usando a ferramenta Agisoft Orthomapping. Consigo clicar aqui e abrir sem precisar liberar uma licença, porque ele faz isso automaticamente para mim, desde que tenha uma disponível. Se você não tiver uma foto com o Agisoft, também conhecido como licença complementar de fotogrametria com o Agisoft, não será possível abrir este arquivo. Além disso, não tenho nenhuma chave MetaShape ativa na minha máquina, então vou executar essa através da nuvem. Ok. Agora que isso está feito, posso selecionar uma ou ambas as imagens. Nesse caso, vou selecionar apenas uma. Então, vou escolher aquela que tem mais fotos. Então, essa é a que termina em 49. Vou clicar em Gerar, ponto, nuvem ou horta a partir de imagens, porque há outras opções em que ele está tentando selecionar esse DEM. Eu não criei nenhum, não tenho nenhum para dar. E vou verificar se ele gera no Else. Ortopedia. Agora vou dar um nome a ele, então, para simplificar e para saber qual eu fiz, vou simplesmente dizer, sublinhado do ciclo, os dois últimos dígitos do ciclo que selecionei, que é 49. Sublinhado orto. Ok. Então, quanto ao resto das configurações, vou deixá-las como padrão. E vou encaminhar isso para o meu gerente de trabalho. Certo, ele vai me dar uma confirmação de que isso foi feito.
E agora também vou rodar a ferramenta de mapeamento orto. Essa é a ferramenta que cria aquele mapa RGB, também chamado de orto rápido. Então, vou escolher qualquer uma das minhas camadas que eu quiser. Na verdade, vou escolher minha camada de bias aqui porque ela trabalha com RGB. Na verdade, vou deixar ele calcular automaticamente o tamanho da célula também e vou especificar o nome aqui embaixo. Então, strip, align, de bias, underline, RGB map. É assim que vou chegar. Dessa forma, meus ortos terão dois nomes distintos. Vou clicar em criar. Mas diferente da ferramenta de mapeamento orto do Agisoft, essa aqui vai rodar na sua frente. Portanto, se você decidir executar este procedimento e tiver um conjunto de dados grande, poderá levar algum tempo, e isso vai impedir que você processe qualquer outra coisa durante esse processo de execução. Portanto, leve isso em consideração se optar por fazê-lo. Execute este. Agora, esta também exige uma licença fotográfica diferente. Portanto, você pode usar o Cloud Photo 3000 ou uma das licenças antigas, conhecidas como Full Photo ou Fast Photo. Certo, então isso rodou bem rápido. Mas eu quero que você dê uma olhada nesses resultados. Se eu der um zoom para fora, indo até a extensão total, realmente parece bem limpo. Eu consigo até ver algumas marcas de pneu e coisas assim aqui embaixo. No entanto, se eu começar a dar zoom em alguns objetos, você vai perceber que está bem pixelado. Então, isso não é indicado para a geração de imagens em nível fotográfico de alta qualidade aqui. Isso aqui é mais para algo rápido e simples, só para você conseguir visualizar essa colorização em formato raster. Se você quiser uma resolução de alta qualidade, vai precisar usar a ferramenta de ortomapeamento do Agisoft.